Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso de Arcline e nessa aula aqui a gente vai falar sobre documentação. Então, vamos lá. Bom, na última aula a gente chegou a falar um pouquinho na parte de documentação, criamos as vistas, né? E agora a gente vai falar das opções no menu de dimensão, que é esse menu que fica aqui dentro da parte do Arcline, no menu superior do Arcline, onde a gente coloca nossas cotas, nossos textos e etc. Mas antes eu vou ensinar a gente a criar, né? Ensinar vocês a criar cotas, a criar estilos de texto personalizados. Bom, e como que eu crio esses textos personalizados então? Bom, eu vou começar com uma dimensão rápida, tá? Então eu vou criar aqui uma cota de comprimento normal e a gente vai ver a partir dela as edições, ok? Vou até crescer a parte aqui para a gente focar bem na cota. Bom, o primeiro ponto, vou entrar aqui nas propriedades, a gente tem várias opções aqui. Vou começar com propriedades gerais. Propriedades gerais, o nome já diz. Eu vou comandar como vai funcionar a cor, a espessura, o tipo de layer que eu vou ter nessa cota e informações de representação, resumidamente. Próximo item, propriedade de texto. Aqui eu defino exatamente o texto que eu vou usar. Então a cor dele, se ele vai estar sublinhado, se ele vai ter alguma caixa de limite. Então, por exemplo, se eu colocar uma nuvem de caixa de limite, ele vai ter uma nuvem em volta do texto. Tá? Então eu consigo definir exatamente o limite que eu quero. Aqui, exatamente a fonte que eu quero no estilo que eu quero. Então, pô, meus textos eu quero em negrito. Prontinho, ele vai ficar bem mais forte, ó, vai ficar em negrito. Ok? Outro ponto importantíssimo são esses dois carinhas aqui, tá? Esse daqui é a visualização que eu tenho no meu model, na minha visualização de model. Então, eu coloco 200, coloco 100, coloco qual o tamanho que eu quero visualizar esse texto no meu modelo, tá? E aqui eu tenho a visualização de impressão. Então aqui, se eu colocar, por exemplo, 3 milímetros, independentemente da escala que eu colocar na prancha, ele vai ser impresso com 3 milímetros, tá? Então, para manter a escala, é muito bom e recomendável que coloque essa medida e coloque uma definição aqui, tá? Porque aí o texto não vai sofrer variação de escala. Bom, os próximos itens aqui é onde serão posicionados. Isso aqui eu aconselho definir durante a criação. Aqui as pontas de flecha, então as pontas da nossa cota, como que vai ser? Então, qual o estilo? Pô, eu quero uma bolinha no final. Ok. Qual que é a cor dela? Posso definir aqui. Qual que é a espessura de linha? Posso definir aqui. Qual que é o tamanho dela? Então, pô, se eu deixar assim, ó, ela vai ter esse tamanho. Não, ficou muito grande, Gabriel, não quero assim não. Então, diminui aqui, vamos tentar 100. Pronto, ficou assim. Pô, achei grande ainda, hein, Gabriel? Então vamos abaixar mais, vamos colocar 50. Perfeito, agora vamos ver. Agora sim, eu achei bom, gostei desse estilo. Então eu defino isso. E sim, eu também consigo deixar um tamanho personalizado para impressão, tá? Isso aqui eu não vejo tanta necessidade em deixar, já que é uma representação, então tudo bem de seguir a escala. Bom, e a próxima aqui são a propriedade do formato. Então, se eu estou trabalhando em metro, se eu estou trabalhando em centímetro, em milímetro. Aqui, se eu for usar algum multiplicador, não recomendo, né? Como está em model ali, não tem porquê. E aqui, a quantidade de dígitos que eu vou ter, tá? Pô, Gabriel, o que eu uso aqui normalmente? O que você usa normalmente? Eu uso assim, realmente, 2 dígitos, tá? Quando estou medindo em metros. Eu costumo suprimir os zeros à direita. Então, ele vai mostrar só o número. Então, se for 1,00, ele não vai mostrar o 0,00, vai mostrar só 1, ok? Então, eu tenho essa opção também. Então, eu sempre consigo deixar dessa forma, tá? Ali, eu também consigo deixar uma anotação na parte de baixo do meu texto. Então, pô, eu quero colocar uma observação nessa cota, como corda, algo do tipo, uma coisa bem aleatória. Ele vai colocar ali para mim uma anotação embaixo dessa cota, tá? Também consigo fazer esse tipo de manipulação dentro das cotas. Bom, e nisso a gente define então propriedades de formato. E por último, a linha de dimensão. A linha de dimensão é a linha que mostra onde essa cota está indo. Ó, então se eu ocultar, ela vira basicamente uma linha interna, né, de uma cota interna. E aqui a linha de extensão, e se eu tirar ele vai mostrar só a linha.
Gabriel, eu quero fazer uma cota interna. Então vem aqui e desabilita esses dois carinhas, fica só com o seu texto. Ó. Agora você vai ter uma cota interna. Beleza? Bom, nossa cota aqui é externa mesmo. Então é assim que eu quero, é assim que ela vai ficar. Pô, Gabriel, eu quero criar um estilo disso agora para não precisar configurar toda vez. Clica aqui e clique em novo, que aí você consegue colocar cota padrão 1, por exemplo. Colocar em uma pasta específica, então TotalCAD, por exemplo, uma subpasta específica e dar um OK, que quando você for criar já está configurado e já está certinho. Tá? Então aqui, por exemplo, você pode modificar quando você precisar e seu estilo de cota vai estar sempre disponível. Então quero criar, agora eu tenho aqui, ó, cota padrão. Então peguei, criei. Vou editar ela só para ela ficar certinho, então vou ativar essa daqui e vou colocar aqui a linha de dimensão um pouquinho maior. Colocar, como está em milímetros, vou colocar em 200 milímetros. Prontinho, acho que ficou bom. Então, 200 milímetros, agora sim, modificar. Então agora toda vez que eu criar uma cota, ela já vai vir no meu estilo, ela já vai vir configurada bonitinho, tá? Pô, quero configurar antes de inserir qualquer cota. Então sempre vem aqui em propriedades, comprimento, e aí você define, tá? Porque aí quando você fizer isso, ele vai já direto colocar no estilo que você configurou. Então pode vir aqui, prontinho, ele vai posicionar. E é assim que a gente cria uma cota, ok? Bom, e as cotas, como que eu insiro no projeto? Eu tenho algumas formas. Eu tenho a forma de dimensão rápida, onde eu clico e puxo, ele vai reconhecendo o que eu quero puxar, tá? Eu tenho a comprimento por inserção, que a gente já conhece, né? Clica em um ponto, clica em outro ponto e puxa, que é o padrão da maioria dos softwares. A gente tem os pontos de intersecção, que a gente vai clicando e criando com base nos pontos, tá? E aí esse aqui serve para criar várias cotas em seguida, por assim dizer. E eu tenho aqui as cotas em série, que são bastante úteis também. Então se eu vim aqui na horizontal, por exemplo, eu saio clicando e ele vai criando para mim as cotas na horizontal, tá? Então isso daqui é uma forma de criar as cotas. Também tem algumas outras formas, tá? Mas eu vou focar aqui em outra forma, que é a construção. Construção, eu vou clicar aqui, definir o estilo de dimensionamento que eu quero. E aqui eu vou definir exatamente como que eu quero cotar. E eu vou criar um novo só para mostrar para vocês, tá? Vou criar um novo, colocar o nome que eu quero. Vou colocar curso, Arcline, perfeito. E aqui em definições que eu vou definir exatamente como eu quero. Então eu vou definir que eu quero pontos de conexão de parede, vou definir que eu quero a distância interna de paredes, meio que já tá, beleza. Vou querer a medida do eixo das portas e eu vou querer também a dimensão geral canto a canto, tá? Então eu vou querer essas três medidas. Então seleciono o que eu quero, ele vai me falando aqui do lado direito o que é, eu venho em adicionar, ok? Quando eu faço isso, eu posso habilitar essa daqui para ser minha padrão. E aqui eu escolho o meu estilo de fonte. Ó. Então eu coloquei minha cota padrão 1. Tá? E aí, prontinho, já está definido. Quando eu faço isso, eu posso cotar então as minhas paredes. Eu clico ali, seleciono as minhas paredes, dou um Enter e defino onde que essas cotas vão ficar. Tá? Automaticamente ele já vai fazer todas as cotas da minha parede com exatidão e com as opções que eu pedi lá. Então eu pedi para ele conectar a espessura e conectar também o meio das esquadrias. Então aqui ele já está fazendo isso para mim, tá? Então bem bacana, né? E aqui eu posso só regular então minhas informações. Por exemplo, esse índice aqui de elevação eu vou passar para cá, mais distante. Ok, então foi passado. O corte eu vou querer que ele termine depois da minha cota, né? Então eu vou modificar o perfil e mover o nó. Não quero atualizar minha seção agora, porque eu só quero visualizar a planta realmente. Aqui a mesma coisa, então eu vou deixar o símbolo da minha elevação. Opa, cliquei em mostrar sem querer e não em mover. Agora eu vou vir aqui, mover, e eu vou mover deixando alinhado ali com minha outro item, tá? Então eu vou mover primeiro para alinhar e depois para afastar. Então eu vou pegar esse carinha aqui, dar um offset aqui para trás. Ok. Agora sim.
E aí eu vou mudar a minha seção, vou mover o nó e vou passar ela aqui para o final também. Tá? Então agora sim a gente está certinho aqui. Falta só essas daqui então, vou mover minha elevação lá para o fundo. E eu vou mover essa linha de corte, vou modificar o perfil dela, mover nó e deletar e mover o nó aqui para cima, para ela sair daquela representação. Aqui vai funcionar da mesma maneira. Então mover nó, vou deixar ela mais certinho ali. Ok, esse aqui eu vou apagar, tá? Vou deixar só o outro. Prontinho, aqui a gente já tem as vistas definidas, as cotas posicionadas. Então eu só vou mudar aqui essas cotas, ó. Vou selecionar elas. E aqui nas propriedades do lado esquerdo, eu vou descer, descer, descer. E aqui ao invés de superior, vou colocar abaixo, tá? Que ela vai mudar a orientação das minhas cotas, ó. Então vai ficar certinho ali para mim. Aqui eu posso fazer a mesma coisa também se eu quiser, tá? Na verdade eu gostei mais dessa forma aqui, então vou manter desse jeito, tá? Então aqui a gente definiu todos os cortes, todas as vistas, todas as cotas. Vamos definir os ambientes então, tá? Para a gente definir os ambientes eu preciso aprender a configurar texto. Texto, gente, é muito parecido com cota, então vocês vão pegar e tirar de letra isso aí para vocês, tá? Como que eu insiro um texto aqui? Pô, é bem fácil, eu venho em início, texto, digito o que eu quero, por exemplo, arcline, dou um ok e posiciono esse carinha. Prontinho, aqui eu tenho um texto. Fácil, né? E como que eu configuro esse texto? Eu venho aqui e configuro ele então. Com o que? Layer, aqui é a mesma coisa, né? Então, layer, como que eu estou mostrando? O conteúdo do texto é o que está escrito, beleza? Aqui a fonte que eu estou usando. Aqui o tamanho da fonte na minha viewport e aqui o tamanho da fonte fixa, que sempre vai estar disponível, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso criar uma fonte de 4 mm, e aqui é o alinhamento, se for no centro, se for na esquerda, se for na direita. Então eu vou criar, por exemplo, uma fonte de 4 mm para título, tá? Então eu coloquei ali 4 mm em negrito, centro, beleza? Cliquei aqui, novo estilo. Então eu vou colocar fonte Arial 4 mm negrito. Eu sei que essa daqui é minha fonte de título. E a pasta eu vou colocar TotalCAD, só para a gente saber qual que é. Ok? Então definido isso, prontinho. Ó. Esse daqui é o nosso texto de título. Perfeito? E agora eu vou criar um outro texto, mas para corrido. Tá? Então eu vou usar esse aqui como padrão, vou copiar ele aqui para baixo. Ok, e eu vou entrar aqui nas propriedades e alterar isso então. Eu vou abaixar um pouquinho esse tamanho, vou colocar 150. E aqui também eu vou abaixar um pouquinho e colocar 3 mm. Alinhado ao centro também, mas sem negrito. Então essa daqui é a diferença deles, tá? E aqui eu vou criar um novo estilo então. Novo estilo, eu vou colocar texto Arial, né? Arial 3 mm corpo, por exemplo, só para a gente saber qual que é o de título e qual que é o do corpo do texto, tá? Beleza, então agora a gente já sabe posicionar aqui os textos. E Gabriel, como que eu crio os itens, como que eu crio os ambientes, né? É bem facinho, gente, vocês vão vir aqui em construção, ambiente área e definir aqui, ó. Quando eu clico em ambiente área, ele começa a reconhecer os meus ambientes. E no que ele reconhecer, é só eu clicar e ele já vai criar ali uma área. Tá? Nessa área aqui eu posso pegar e colocar o nome que eu quiser, por exemplo, quarto. Também consigo alterar, né, diversas representações, tá? Então, como por exemplo, entrar aqui em propriedades, os textos, então sim, a gente vai usar os textos que a gente criou. Então, para o título do ambiente eu vou querer 4 mm. E para os dados embaixo, como área, esse tipo de coisa, eu vou querer o texto de... Deixa eu pegar aqui... Arial 2 mm corpo. Vou pegar esse daqui então, que é o que a gente criou. Tá? Então, se a gente redefinir, ó, já alterou completamente ali o aspecto, né? Já ficou bem melhor. Bom, então, definido isso, a gente já sabe como configurar o texto. E como que a gente define o que vai estar mostrando nessa sala? Aqui em valores calculados. Tá? Aqui eu tenho um nome que vai estar mostrando e eu posso definir tudo isso aqui para mostrar.
Então só vou deixar a área realmente, mas se eu quisesse definir perímetro, altura, área de iluminação, eu poderia ir adicionando e ele ia adicionando aí para mim. Pô, Gabriel, mas como que eu altero essa simbologia? Não é GA que eu uso, não é esse tipo de nomenclatura. É aqui em abreviações, tá? Em abreviações você vai conseguir colocar, por exemplo, o A e dar um Enter para definir área. Ou então, se você quiser deixar só o número, é só tirar a abreviação e prontinho. Depois disso, eu vou aproveitar, gente, e criar um estilo para mim, tá? Então, eu vou pegar aqui novo, estilo de ambiente. Eu vou criar aqui uma pasta para curso Artline. Show! E aqui eu vou colocar disponível em todos os projetos realmente. Já vou modificar ele e ativar. Prontinho, agora a gente já tem um estilo de ambiente também, já definido, já bonitinho. E agora, Gabriel, vamos sair criando os ambientes então. Vou colocar aqui o estilo de ambiente, tá? E eu vou sair clicando desesperadamente aqui pelos meus ambientes. E aqui eu defino, então eu vou colocar, por exemplo, banheiro. Defino a posição desse banheiro. Vou colocar aqui a posição, por exemplo, quarto. Vou começar a numerar esses quartos. Então, quarto 1. Colocar aqui quarto 2. Colocar aqui quarto 3. Já vou mover para cá. Então pode mover ali pela ferramenta de mover mesmo, para definir onde você quer, tá? E aqui eu vou colocar como sala. Cadê estar? Então prontinho, a gente já definiu ali o nome. Faltou um banheiro, então aqui eu vou colocar como lavabo, por exemplo, para a gente ter essa diferenciação. Então prontinho, a gente definiu os ambientes basicamente de forma automática, tá? No primeiro pavimento seria só repetir esse item e ia dar certo do mesmo jeito. Perfeito? Bom, então aqui a gente já aprendeu a fazer bastante coisa, tá? E a partir disso, gente, a gente usa em todos os elementos. Então, por exemplo, no meu corte, quero cotar meu corte, eu vou usar as mesmas ferramentas. Cota, cota na vertical, e aqui eu vou cotando meus elementos, vou fazendo a cota deles e etc. Tá? Eu vou fazendo da mesma maneira. E o que que eu tenho mais aqui que eu posso fazer, que eu vou mostrar para vocês? A parte de elevação na planta baixa. Tá? Então, como eu faço? Eu pego aqui, primeiro eu escolho o elemento que eu vou usar essa laje aqui, ó, por exemplo, tá? Eu vou usar a elevação na planta baixa. Clico aqui, escolho um ponto desse lugar e eu coloco se é no topo ou se é no fundo, a de referência, tá? Eu vou colocar no topo, que é no topo da minha laje, e quando eu coloco, ele põe aqui para mim a elevação já calculada, tá? E aí eu posso, né, posicionar onde eu quero, posicionar onde eu acho que vai ficar melhor aqui dentro do meu projeto, tá? Então eu vou colocar essa elevação da planta baixa aqui, por exemplo, um pouquinho mais para cima, ok? Então é só eu fazer assim que ele já faz. E no corte, Gabriel, a mesma coisa. Você vai escolher um lugar para ter seus cortes na vertical, né? Elevação na seção, vai escolher uma origem aqui, tá? E vai ir clicando e ele vai colocando para você toda a parte de corte de elevação na seção, tá? Vou mover aqui para o lado só um pouquinho. Prontinho. Então aqui já tem também a elevação na seção. Bem facinho, né? Então elevação na seção, eu só clico nos topos e vou clicando para subir. E elevação no térreo, eu clico em um ambiente, em uma área específica, né? Seja laje, parede, etc. Clico em um ponto desse elemento e defino se é no topo ou se é na base dele que eu quero calcular. Normalmente em laje fica no topo, né? E nas paredes fica na base, tá? Mas é bem facinho. E é basicamente isso, tá? Vou gerar aqui vou colocar o norte só aqui do projeto, né? E para usar o norte eu vou usar o centro de design também. Vou vir aqui em grupo, sinais e vou colocar aqui norte. Dentro dos nortes, gente, eu tenho vários estilos, tá? Aqui no Artline já. Eu gosto bastante dos estilos padrões aqui de Rosa do Vento.
Tem alguns legais também, tipo esse daqui que eu acho bem diferente, tá? Então tem vários estilos para se usar. Eu vou usar esse daqui, eu achei legal. Vou clicar, arrastar e posicionar aonde eu quero ele, tá? Pô, Gabriel, tá verde, eu não quero desse estilo. Quando é grupo 2D, você consegue selecionar e habilitar isso daqui, ó, cor forçada. Automaticamente ele força a ir para a cor que você quiser, tá? E aqui eu vou escalonar só, né, para ele não ficar gigantesco. Eu vou pegar aqui, mover, escala, e eu vou escalonar para ele ficar menorzinho, prontinho. Então vou deixar ele aqui no nosso canto. Agora sim, a gente tem toda a parte de criação aqui da documentação. Então a gente inseriu símbolos como norte, a gente inseriu cotas, a gente inseriu o nome dos ambientes com textos e a gente colocou também, organizou as nossas simbologias, perfeito? Bom, gente, por essa aula é isso, uma aula bem completa aqui de documentação e nos vemos na próxima.